Um nível mais básico requer que você saiba, pelo menos você que está com preguiça, pelo menos as 4 primeiras classificações dos tipos de que. Isso aqui é obrigatório que você bata os olhos e reconheça. Os 11 tipos são interessantes? São, mas nem todas as provas cobram esses 11 tipos. Ficam mais nesses 4 principais tipos. Vamos começar com o primeiro aqui, que é o que como pronome relativo. O celular, o qual tocou, acordou a todos. A gente sabe que o que é um pronome relativo, ou seja, uma PR, quando ele dá para trocar pela expressão que, candidato? O qual. Lembrando que o pronome relativo é o único que possui antecedente. O antecedente dele aqui é o celular e possui também um consequente, que geralmente é o meu verbo. Ou seja, pronome relativo é o único. É bom que você anote isso aí, está escrito aí, mas faz uma anotação com sua letra. É o único que possui antecedente, que possui um elemento de substituição. Fica ligado nisso. Todo pronome relativo também é responsável por iniciar uma oração adjetiva. O celular, o qual tocou, acordou a todos. Aqui eu tenho uma oração principal, não é verdade? E aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está sem vírgula. Se eu tenho um pronome relativo, porque deu para trocar por o qual, inicia uma adjetiva com vírgulas explicativas, sem vírgula restritiva. Lembrando que o pronome relativo é o único que possui antecedente. Helena levou os produtos que usei no rosto, os quais usei no rosto. Deu para trocar por os quais, é um pronome relativo que é responsável por iniciar uma oração subordinada adjetiva, no caso restritiva. Porque não tem vírgula, aqui vai ser a minha oração principal. São todas essas as consequências. O que é o único que possui antecedente. A OCP, o Instituto OCP, adora perguntar, pegar uma conjunção integrante e perguntar qual é o seu antecedente, retoma a palavra tal. O que aqui retoma os produtos. O que aqui retoma o celular, porque possui antecedente. Os outros, não possuem. Veja nesse segundo caso que eu tenho aí no segundo bloco do material de vocês, no segundo item. É necessário que você retorne para casa. É necessário o qual? Não dá certo. Mas dá certo trocar pela palavra isso. É necessário isso. Se deu para trocar pela palavra isso, o que vai ser uma conjunção integrante e eu vou ter o que aqui, candidato? Uma oração subordinada o que? Substantiva. Deu para trocar por isso, eu tenho uma substantiva. Verbo na terceira do singular, eu tenho uma subjetiva. Você viu isso na aula de orações substantivas, não é verdade? Eu tenho uma conjunção integrante. A OCP vai perguntar, a CESP também. A palavra que possui o antecedente ou retoma o adjetivo necessário? Mentira, porque só quem possui antecedente, pronome relativo. Os professores querem isso. Isso que, gente? Que você refaça a atividade. Querem isso, se deu para trocar por isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Na oração principal, o verbo querer possui sujeito, portanto não é subjetiva. Classificaremos a transitividade do verbo, VTD. Se eu tenho um verbo VTD, aqui vai ser uma objetiva direta. O que vai ser uma conjunção integrante, porque ele inicia uma oração substantiva. Ok? Sim, deu para trocar por isso, oração substantiva. Mas antes de você bater o martelo e dizer que realmente é uma substantiva, toda substantiva, toda conjunção integrante
deve ser analisada juntamente com as preposições acidentais. O 2 e 3 devem ser analisados juntos. Na tabelinha da apostila de vocês, pode unir, faz um quadrado aí no 2 e 3, passa um risco aí para que você, antes de bater o martelo e comprovar que realmente é uma conjunção integrante, verifique antes se eu não tenho uma estrutura de uma preposição acidental. Qual é a estrutura da preposição acidental? É o verbo ter ou haver, mais que, mais infinitivo. Vitor, serve somente trocando pelo de? Não. Algumas vezes dá certo, outras não. É bom você decorar a estrutura fixa da preposição acidental. O verbo ter ou haver primeiro, mais que, mais verbo no infinitivo. Acompanha. Há que estudar muito. Por que eu disse que você deve analisar as duas juntinhas? Às vezes dá para trocar pela palavra isso e facilmente confundida com uma conjunção integrante. Há isso. Nessa frase que está na apostila de vocês, ó. Há que estudar muito. Aí você diz, há isso. Tendo a impressão que dá para trocar pela palavra isso. E na verdade dá. Faz sentido. Por isso que as pessoas costumam confundir isso aqui com uma oração substantiva. Não é. Olha, quando eu tenho o verbo ter mais que, mais verbo no infinitivo, estudar, isso aqui forma uma locução verbal de obrigação, segundo o gramático Evanildo Bechara. Ter ou haver mais que, mais infinitivo, eu tenho uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, esse que vai ser uma preposição acidental. Beleza? Preposição acidental. Aqui eu tenho um período simples, tá? Aqui eu não tenho um período composto como em todos esses casos. Se isso aqui fosse uma substantiva, eu teria um período composto, tá? Só que aqui é uma locução verbal com sentido de apenas um verbo. Tenho que varrer a casa, ter ou haver mais que, mais verbo no infinitivo. Eu tenho uma estrutura completa aqui de uma preposição acidental. Logo, tenho que varrer é uma locução verbal, formando um período simples ou oração absoluta, porque eu só tenho um verbo, e esse que, por estar no meio dessa locução verbal, será classificado como preposição que, gente? Acidental. Mesmo caso aqui da terceira frase. Ela tinha que rever seus conceitos. Ter ou haver mais que, mais verbo no infinitivo. Formando uma locução verbal, esse que é uma preposição acidental. Gente, eu estou poupando aqui outros conceitos mais aprofundados, eu estou indo mais rápido aqui, presumindo que você chegou até aqui estudando toda a grade, porque tem gente que já estudou o português há um tempinho e parte logo para os tipos de que. Não. Para que você chegue até essa aula, você tem um caminho a ser percorrido, não queime etapas. Se o aluno viu do período composto, as coordenadas até as reduzidas, isso aqui vai ser de boa, você vai compreender bem. Pense bem, se você está caindo de paraquedas aqui nos tipos de que, vê pelo menos o período composto novamente. Tudo bem?